Boa noite, boa tarde ou bom dia, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda quando chegares, se chegares, ou quando vires esta transmissão, já em formato de vídeo, sem a oportunidade que eu agora te vou convidar a que, por favor, assumas, se é a tua vontade, a oportunidade de co-criares comigo esta transmissão quando chegares, para então eu poder orientar a mensagem nas perspectivas e ângulos que vão fazer mais sentido para a tua situação agora e que te vão ajudar então, eventualmente, a que possas alterar os aspectos que tu sabes que queres alterar, queres melhorar, queres levar mais além em ti, nesse caminho de fazeres então o melhor possível com tudo o que és, ou como temos chamado aqui nestas transmissões sobre propósito de vida, a expressão criativa, autêntica, benévola de quem és. É isto que eu te proponho. E portanto, todas as questões que possas ter relacionadas com este tema e com aquilo que vais ouvindo, por favor, coloca aqui nos comentários sugestões que tenhas, perspectivas que gostasses de ver abordadas sobre este tema da hipersensibilidade, alguma coisa que gostasses de, desde já, a cabeça ver desenvolvida aqui, alguma resposta que queiras ter para a tua situação agora. Eu acho que este tema da hipersensibilidade é particularmente significativo para os tempos que vivemos, por um número amplo de razões, mas que na verdade radicam nessa mesma base de estarmos em tempos que a vibração, por assim dizer, a vibe, como costumamos chamar, está muito desafiada e saturada em torno das mensagens que vamos ouvindo, das circunstâncias que coletivamente estamos a atravessar. Em adição, obviamente, a alguns de nós, e conheço algumas pessoas e penso especificamente em algumas quando estou a fazer esta transmissão. Aliás, tenho alguns focos pessoais muito presentes ao transmitir esta mensagem relativamente à constituição de alguns de nós que nos tornam particularmente sensíveis. E então este conceito da hipersensibilidade procura lidar com isso mesmo. Procura lidar com aqueles de nós numa área ou noutra, ou eventualmente como na percepção que temos da nossa própria personalidade, da nossa própria constituição, de sermos hipersensíveis. E é uma condição que está definida e está prevista em termos da psicologia hoje em dia, embora eu vá, na orientação que pretendo dar à transmissão, levar este conceito de hipersensibilidade para territórios que eu considero integrais, territórios que consideram então a nossa constituição como um todo e não apenas na ótica psicológica, mas obviamente que a dimensão psicológica é que é importante para podermos então enquadrar e entender que comportamentos podemos ter a nível dos nossos próprios pensamentos e da nossa dimensão psicoemocional e que facilitam ou, por outro lado, prejudicam a expressão do nosso melhor através dessa condição. E então, se calhar olhando primeiro para o tema em si, o tema da hipersensibilidade. Quando nós pensamos em hipersensibilidade, pensamos no quê? O que é que nos ocorre? Queres partilhar aqui nos comentários qual é a tua definição de hipersensibilidade? Aplicada a ti, se possível, ou no geral, se não tiveres uma definição que tenhas refletido sobre ti. A questão da hipersensibilidade, a meu ver, tem muito a ver com, então, uma percepção ampliada que temos à realidade, que apreendemos num determinado nível ou nos diversos níveis em que nos consideramos hipersensíveis. E, portanto, partindo desta definição de base, o que acontece muitas das vezes é que então temos uma determinada forma de apreender a realidade dentro e fora de nós, e essa forma é de tal forma audível e ampliada que nos causa algum tipo de incómodo na sua vertente mais negativa. Em simultâneo, traz-nos, acredito eu, uma grandíssima oportunidade
de reconhecermos que então temos um aparelho de sintonia fina com a realidade, tal como ela acontece dentro e fora de nós, e que a hipersensibilidade então é um convite para a mestria da percepção e então de nos capacitarmos com ferramentas para usarmos essa sensibilidade no melhor da nossa capacidade e então podermos criar os mecanismos, ou melhor dizendo, podemos criar os hábitos e tomar as decisões e ter as práticas que nos permitem então gerar essa homeostase no nosso organismo e fortalecer a harmonia em nós sempre que a perdemos. E por que não? Por que não? E penso que essa é a grande convocatória da vida, em termos mais latos, para as capacidades que nós temos. Que é depois de termos o domínio dessas capacidades em nós, colocarmos esses domínios ao serviço dos outros, ao serviço do seu próprio bem-estar, ao serviço deles aprenderem as lições que nós já aprendemos e, eventualmente, nos poderem ajudar a aprendermos, então, com ainda mais profundidade, ainda mais abrangência, e nós sabemos que as dimensões superiores da aprendizagem e da contribuição só podem acontecer, de facto, com a contribuição dos outros e com, então, esse entendimento deliberado do que essas partilhas nos permitem alcançar. E, mais uma vez, vejo aqui o teu excelente comentário, Leonila, muito bem-vinda, muito obrigado por estares presente. Vejo a hipersensibilidade como uma situação em que aquilo que a sensibilidade nos permite conhecer transborda para fora do nosso controle, talvez. Sim, concordo com esta tua definição e tinha esta definição precisamente em pano de fundo ao longo da preparação desta transmissão, que está agora aqui a acontecer, que é precisamente quando a nossa sensibilidade está ampliada e então aquilo que estamos a apreender e a captar, seja através dos sentidos, então estaremos a falar de uma sensibilidade mais biológica ou orgânica, como eu gosto de lhe chamar, ou de uma sensibilidade mais baseada nos nossos próprios estados interiores. Então estamos a falar da sensibilidade psicoemotiva, se quisermos, que está relacionada com a forma como os nossos pensamentos contribuem para as nossas emoções, ou se estivermos a falar de uma sensibilidade mais aspiracional, como eu gosto de lhe chamar, em termos de uma sensibilidade que então está mais próxima das definições de propósito de vida que nós conhecemos. E então estamos a falar de uma sensibilidade aos fatores da ética, aos fatores dos valores, dos nossos valores e da nossa ordem de prioridades e da forma como definimos a nossa integridade humana de uma forma mais intangível, sem estar relacionada com os limites físicos, aqueles que estão a influenciar a nossa sensibilidade orgânica, ou com os nossos limites emocionais e sentimentais em termos da nossa sensibilidade, então psicoemotiva, como eu lhe chamei. E eu acho que a disciplina-chave aqui é precisamente a da visão holística da nossa sensibilidade, porque a nossa sensibilidade é de facto uma malha muito complexa, tal como eu a percebo, mesmo que essa malha se possa fazer sentir em determinados pontos de toque muito específicos nas nossas emoções, ou nos nossos corpos, no tipo de pensamentos que temos, ou no tipo de aspirações que nutrimos. E, portanto, a primeira sugestão que eu faço é de considerarmos a sensibilidade numa ótica integral, e porque é precisamente uma escapatória, uma via de escapatória que me parece a mim positiva e funcional, tanto quanto percebo, de quando estamos em estados como os que referiste, de nos sentirmos a transbordar em termos dos conteúdos que essa hipersensibilidade nos traz, então, se procurarmos adotar uma meta-perspectiva, uma perspectiva superior sobre a sensibilidade, uma perspectiva mais geral, podemos não sentir tão pressionados para resolver imediatamente as situações quando ainda não temos noção de quais é que são os gatilhos mais específicos que estão ali a ser ativados
e isso faz com que não nos sintamos tão culpados. E, portanto, esta é uma questão fundamental para podermos assumir a responsabilidade, parece-me a mim, que é a questão de não nos sentirmos culpados quando entramos em fenómenos de hipersensibilidade. E sabemos como isso muitas das vezes não é fácil. Nós sabemos que muitas das vezes as pessoas que nos rodeiam não entendem a nossa sensibilidade. Nós sabemos que muitas das vezes emitem respostas superficiais que estão mais relacionadas com os próprios condicionamentos e formas padronizadas de verem a vida e que não estão tão relacionadas com aquilo que nós precisamos, porque muitas das vezes a dimensão de empatia pelo outro não está ali presente. E quando nós podemos nos recordar de alturas em que os nossos pais ou os nossos educadores, fazendo o melhor que sabiam, evidentemente, ou o melhor que sabem, em função do seu próprio processo de lidarem com a sua própria sensibilidade, e nós sabemos que o fenómeno da projeção psicológica opera deste modo, nós projetamos nos outros, ou tendemos a projetar nos outros, então, aquilo que é a nossa própria forma de lidar com essas mesmas realidades e que, por sua vez, se não fizermos um determinado trabalho de aperfeiçoamento, é a forma que recebemos de outras influências e, portanto, que já vem de trás, já vem dos educadores, dos educadores e dos pais, dos avós, bisavós e por aí fora. E então é uma cadeia de transmissão que é uma espécie de contágio, para usar também uma linguagem dos tempos atuais, que só tem fim, ou só tem uma transformação positiva, se de facto nos damos ao trabalho de parar, estancar o movimento a dada altura e olharmos para aquilo que está a acontecer, e isso não é fácil. Não é nada fácil. Porque equivale, muitas vezes, a parar uma bola de neve que vem a descer em ribanceira abaixo, ou em costa abaixo. E não é nada fácil fazer isso. E se não conseguimos parar a bola imediatamente, podemos conseguir uma escapatória, um desvio, uma esquiva dessa bola, na minha opinião, passando então para a perspectiva superior que nos permite ver as coisas de cima. Eu não parei a bola, mas pelo menos, ou não parei o mecanismo, o gatilho específico, prático, que faz com que a situação despolete, mas pelo menos, eu estou em condições de me empoderar para então implementar, no seu devido tempo, de uma forma muito eficaz, soluções estruturais que lidam com a bola na raiz do problema, na gênese, ou continuando com a metáfora da bola, o que fariam, ou que fazem, são, por exemplo, impedir que a própria bola seja lançada do cimo da ribanceira, porque então eu vou conseguir no próprio ato, vou detectar o momento em que essa bola, seja ela uma bola sensorial, ou uma bola emocional, ou uma bola mental em termos dos padrões de pensamento, ou uma bola aspiracional em termos das narrativas que eu associo à forma como podem estar ou não a bloquear o meu acesso às minhas dimensões aspiracionais, então, como falei, dos ideais, da ética, dos valores e das prioridades que são definidas em torno disso. E, obviamente, estamos a falar de uma dimensão mental, mas de uma dimensão mental que eu chamaria de superior, usando a linguagem da ciência ou dos saberes ancestrais, preferimos antes usar o termo desse modo. E então, esse é o primeiro passo, eu diria eu, ou um segundo passo, se considerarmos que o momento zero é o momento de entendermos o que é que se está a passar, e esse momento zero, então, como é que é ativado e alavancado? É, da maneira que já falámos, através de estarmos atentos ao que acontece, e não é à toa que o termo é atenção plena. É um dos termos de, então, conseguirmos olhar para o que está a acontecer. Respira, essa frase que muitas vezes, ou essa palavra que muitas vezes nos irrita a alguns de nós, eu sei que me irritava. Lembro-me de uma situação muito específica em que eu estava muito irritado no meu local de trabalho, mas não estava a verbalizar isso, mas isso se calhar captava-se através da minha atitude. Isto já foi há muitos anos atrás, mas eu lembro-me bem da situação, e a minha superior hierárquica na altura só me disse respira, e aquela palavra que ela disse naquele momento irritou-me, mas ela estava a transmitir precisamente o conselho certo, a sugestão certa. E não, daquilo que me recordo, ela não estava a ser irónica. A Kátia, que é o nome da pessoa que me deu essa sugestão na altura, ela não estava a ser irónica. A Kátia disse aquilo com boa intenção, mas eu é que não estava em condições de poder ouvir a palavra de uma forma lúcida.
E, portanto, ativei uma significação da palavra como se ela fosse irónica e comecei logo a fazer narrativas. Pois partia fácil, porque não foste tu que lidaste com isto e com aquilo. E comecei então a ativar as narrativas de negatividade em torno de uma interpretação que estava enviesada porque eu estava já à cabeça irritado e, portanto, as minhas águas emocionais já estavam turvas e eu não estava a conseguir ver as coisas como era suposto. Mas então, regressando aqui, se eu estivesse mais atento à minha própria respiração logo à cabeça, se calhar eu não tinha produzido aqueles significados negativos em torno de uma situação que estava a acontecer com o cliente. Se bem me recordo, era uma situação que o cliente estava, entre aspas, a jogar, ou a querer fazer o jogo do gato e do rato, típico, que os clientes costumam fazer com os auditores financeiros. E eu recordo-me que penso que andava a fazer várias viagens para o cliente me explicar a situação e o cliente continuava com respostas evasivas, mas o meu ofício, o meu craft, por assim dizer, das perguntas ainda não estava bem oleado, que ainda era no início do meu percurso profissional. Eu estava atrapalhado e estava a lidar com os meus próprios medos de incompetência e de incapacidade de fazer aquilo que era suposto e de produzir resultados, mesmo que não fosse eficiente produzir um resultado que eu precisava para avançar, e isto estava-me a gerar muita pressão. Eu, por definição, por natureza, sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas o mais bem feitas possível e, portanto, tendo a cair para o perfeccionismo também. E, portanto, nessa altura, eu estava a ser soterrado por essa experiência e estava muitíssimo sensível a qualquer observação que me pudessem fazer. E, portanto, essa frase do respira foi um motivo para eu ficar ainda mais irritado na altura, mesmo depois reconhecendo que, de facto, a Cátia tinha toda a razão no que estava a dizer e que cabia-me a mim era melhorar a minha própria caixa de ferramentas, ser mais competente a todos os níveis para conseguir, então, criar os relacionamentos mais próximos possíveis com os clientes e poder ter a informação que precisava, e etc, e etc, e etc. E este tipo de aprendizagem foi uma aprendizagem que tem sido uma aprendizagem que a miúde se vai revelando importante no meu caminho à medida que vou fazendo as minhas próprias voltas na espiral e então procurando interiorizar aquilo que preciso de interiorizar para, num novo nível das minhas experiências de aprendizagem e contribuição, fazer aquilo que é preciso para que as coisas funcionem. E estou numa aprendizagem, neste preciso momento, disso mesmo. E, portanto, este faz sentido para ti, este tipo de experiência que eu acabei de partilhar? Gostavas de trazer aqui alguma questão sobre isto? Algum aspecto que gostasses de desenvolver? Se sim, por favor, deixa aqui nos comentários. Será muito bem-vinda. E, portanto, aquilo que eu queria aqui destacar é que a nossa sensibilidade opera em todos os níveis do nosso ser, e se nós acharmos que é útil, fazendo uma divisão da sensibilidade em 3 níveis, então podemos pensar na nossa sensibilidade em termos biológicos ou orgânicos, que vai desde a sensibilidade dos nossos sentidos, aquilo que nos toca, ou que ouvimos, ou que vemos, ou que cheiramos, ou que saboreamos, até à sensibilidade psicoemotiva, como eu lhe chamei, que está relacionada com a interação entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos, em termos das interpretações que fazemos sobre a realidade que está a acontecer dentro e fora de nós. E depois, obviamente, temos uma outra sensibilidade, que é aquela que eu falei, que é a sensibilidade aspiracional, que também toca nas dimensões anteriores, mas que se projeta mais para cima, por assim dizer, em termos das nossas aspirações, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E, claro, a dimensão mais tradicional do propósito de vida encaixa-se aqui. E então, vamos então ativar essas dimensões que vão, como também já falei, tocar nos nossos valores, nas nossas prioridades e na forma como vivemos também as nossas dimensões de ética, do que é que faz ou não sentido para nós em termos da nossa integridade e dos nossos alicerces de viver nesse nível. E, portanto, se pensarmos neste triângulo da nossa sensibilidade, nós conseguimos ter uma base, penso eu, pelo menos uma base de progresso, como a própria forma do triângulo indica, para rasgar com certos círculos viciosos dos nossos próprios padrões em termos da sensibilidade e olhar para os pontos nevrálgicos que estão a ser ativados, onde estamos mais sensíveis, incluindo a nível estrutural, e procurar tomar as medidas apropriadas. E as medidas apropriadas, obviamente,
podem passar por agir ou sobre nós mesmos, e essa é, na minha opinião, é a prioridade fundamental, ou agir sobre o contexto, sobre o ambiente exterior, sobre o tipo de relacionamentos que nos permitimos ou não encetar. Estou-me a recordar, por exemplo, da transmissão que vi da Leonila esta tarde sobre a vitimização e sobre como as narrativas em torno da vitimização podem manter a pessoa numa escolha, e corrige-me, Leonila, se eu estou a dizer alguma coisa de errado, se ainda estás a assistir, não consigo ver exatamente aqui a tua cara a aparecer aqui na tecnologia que estou a usar para fazer esta transmissão. Mantém então esse padrão de vitimização, pode ser recorrentemente ativado, porque a pessoa não quer ter de lidar com a responsabilidade de fazer aquilo que lhe compete fazer para poder alavancar a sua situação. E porque pode ser uma forma que a pessoa tem de receber a afetividade dos outros, pode ser uma forma que a pessoa tem de, lá está, não se sentir culpada por não fazer a sua vida andar para a frente, entre aspas. E por não ter de lidar também, e é importante que isto fique claro, não ter de lidar também com a negatividade emocional adicional que pode advir de lidar com os seus sentimentos de frustração, de incompetência, de incapacidade. E em torno desses podem haver ainda outras narrativas adicionais que é preciso desmontar. E, portanto, é compreensível e é importante termos compaixão para começar connosco mesmos, quando nos deixamos mergulhar nesse tipo de fossos de incapacidade e de inutilização. E eu sei que ainda a miúdo ainda acontece, ainda existem na minha própria narrativa, e continuo a descobrir formas de os procurar desarmadilhar e continuo a procurar formas de neutralizar esse tipo de atitudes em mim. Júlio, continuo a reconhecer isso em mim. Aliás, estas transmissões são uma forma de neutralizar precisamente os gatilhos associados ao ideal da perfeição, que é um ideal que eu acho valioso, mas precisamente por achar o ideal valioso, tem o outro lado, a outra polarização do perfeccionismo, que não me agrada nada reconhecer que tenho, mas que tenho, e em quantidades que já foram industriais e agora espero que sejam menores, e portanto vou-me disciplinando para lançar as coisas mesmo sem estarem perfeitas, para não ter de saber... não ter de fazer uma volta de circunnavegação ao planeta para abordar um determinado tema ou trazer uma determinada perspectiva, e portanto estar aqui em direto também é uma forma que me ajuda a então eu trabalhar essas hipersensibilidades, se quisermos, decorrentes de eu estar a pôr o pé em territórios que não consigo controlar, porque isto é uma transmissão em direto. Quer dizer, o que é que eu posso, se correr mal, o que é que eu posso fazer? Posso apagar o vídeo depois, felizmente ainda não o fiz. Agora perdi essa escapatória porque comecei a numerar as transmissões e, portanto, teria de adulterar aqui a ordem das transmissões para não se notar que eu apaguei uma transmissão ou o que fosse. Mas, portanto, isto para te dizer que todos, de facto, eu acho que não há ser humano no planeta que não tenha algum tipo de hipersensibilidade ou uma sensibilidade para não... Estamos a usar aqui a palavra hiper de uma forma mais democrática, mais lata, sim. Não estou a falar da condição psicológica, embora também acredite que existem vários rótulos que as medicinas convencionais usam, incluindo nessa área, e que podem não ser necessariamente condições clínicas que ponham em causa a nossa saúde ao ponto de requererem um rótulo a esse nível. Mas fazendo a ressalva que eu não sou profissional e é uma percepção que tenho pela qual assumo a exclusiva responsabilidade. Quaisquer sintomas extremos que possas ter, deves consultar um profissional e assumir a responsabilidade por então, com um profissional credenciado a esse nível, veres o que é que possa ser, se sentes que é o teu caso. Portanto, fazendo esta ressalva. E vendo aqui o teu comentário, Leonila, vou já lê-lo. Sim, foi exatamente sobre as razões inconscientes da vitimização e as novas escolhas que podemos fazer para ultrapassar isso. E estás a referir-te à transmissão que fizeste hoje sobre
vitimização. Se não estou em erro, o título era as vantagens e os prós e contras da vitimização. Mas corrija-me se estou enganado. E continuas e dizes: a compaixão é a chave, principalmente se conseguirmos substituir a nossa culpa auto-infligida por essa compaixão por nós próprios, sem fugir da autorresponsabilização. Sem margem para dúvidas, concordo com isto. É um tónico de bom senso nós conseguimos entender que, de facto, se a culpa não funciona, e eu já falei nessas transmissões a respeito da minha perspectiva sobre a culpa, eu tenho um lema para mim, que a culpa é uma impostora, portanto, e isso também pode gerar algumas escapatórias, mas basicamente se é uma situação que precisa ser resolvida, ou pode ser, então tenho de assumir a responsabilidade do mais que seja possível, e quero mais do que tenho, porque as palavras também têm poder, e quero assumir essa responsabilidade, e vou fazer o que eu puder para assumir essa responsabilidade. E eu pessoalmente gosto de assumir a responsabilidade de forma estrutural, gosto de procurar as soluções que resolvem as questões de uma vez por todas, por assim dizer, ao invés de estar a reiterar soluções do tipo penso rápido, que não resolvem as coisas na origem. E, portanto, gosto de investir tempo para encontrar soluções que resolvam radicalmente a situação e que possam, então, ser usadas para gerar mais soluções para outras pessoas, porque acredito que isso é um tipo de responsabilidade que me cabe enquanto profissional da área do desenvolvimento humano. E sei que não estou sozinho nisto, eu sei que muitos profissionais, a esmagadora maioria dos profissionais de desenvolvimento humano que eu considero como tais, que têm esta mesma atitude, e não quer dizer que... E temos zonas cinzentas, temos enviesamentos de perspectiva que nos afastam de perceber como é que vamos lidar, então, com as nossas condições de sensibilidade ou hipersensibilidade, para usar o termo que estamos aqui a usar. E temos também aqueles espelhos que tentamos usar para ver as coisas, mas existem necessariamente ângulos mortos, e nós não somos capazes de, só por nós, perceber como é que podemos lidar com aquilo que ainda não somos capazes de processar e superar, e então precisamos da ajuda de outras pessoas para fazermos isso, e podemos recorrer à ajuda de outros profissionais, e devemos, sempre que o podemos fazer, e que sentimos que é a coisa certa, obviamente, e devemos procurar então ser lúcidos para connosco mesmos e ter então as tais práticas de higiene integral ao nível mental e emocional, e também ao nível espiritual. Por exemplo, a questão das reflexões ao final do dia, como temos falado, em diário, já falámos em várias transmissões sobre isso, e portanto podemos então aceitar que essas capacidades de uma sensibilidade apurada que são cada vez mais comuns a tanta e tanta gente, porque eu acho que a grande maioria da humanidade está cada vez mais pela contínua solicitação dos nossos processos intelectuais através da velocidade e da quantidade massiva de informação ampliada que vivemos nos nossos tempos, através dos nossos smartphones, dos nossos computadores. Nós sabemos que vivemos numa sociedade carregada de estímulos, e isso tem as tais desvantagens de saturarem as sensibilidades de uma forma muito mais fácil e rápida. Por outro lado, também tem a oportunidade de gerarem pressão adicional para aprendermos a lidar com isso e para sermos cada vez mais capazes e para sermos cada vez mais competentes ao fazê-lo. E obviamente, depois, se tivermos uma visão mais clara sobre como é que a nossa sensibilidade é saturada e se transforma em hipersensibilidade. Se tivermos uma disposição de irmos em busca das disciplinas que promovem o nosso autoconhecimento, de entender quais os pontos de ativação da nossa sensibilidade que mais facilmente se transforma em hipersensibilidade. Se percebemos o tipo de experiências que ativam as narrativas de alerta, se percebermos como é que vamos alterar as nossas respostas, estando atentos ao momento em que os gatilhos dessa sensibilidade hipersensível são ativados, então podemos depois definir comportamentos e práticas que sejam mais funcionais
para poder lidar com isso. E então podemos ir em busca de entender sobre conceitos como inteligência emocional, sobre a perspectiva holística, de percebermos as várias implicações. Temos que querer aprender sobre os relacionamentos, sabemos que os outros são imensas fontes de sensibilidade em nós. Existe um estudo que eu usei para preparar esta transmissão, um estudo de 2018, que diz que a hipersensibilidade está muito relacionada com os fatores da ansiedade e da incerteza, que por sua vez estão vinculados à identificação que nós fazemos entre o estado dos nossos relacionamentos e a nossa própria autoestima. Portanto, se nós vincularmos a nossa identidade ao estado dos nossos relacionamentos, se então cairmos no pecado que já Buda tinha identificado e outros mais tarde, o pecado da identificação com as formas, através dessas formas chamadas relacionamentos humanos, então, se eu estou menos bem nos meus relacionamentos com as outras pessoas, isso pode ter um impacto incrível na minha sensibilidade e então transformar-se em hipersensibilidade e fazer de mim mais ansioso, ou fazer de mim mais instável, ou fazer de mim mais abatido, deprimido, o que seja. E eu posso colar aqui depois o link do estudo, ou até posso colar agora, deixa-me ver se consigo aqui aceder rapidamente à nota específica, ora, exatamente, e portanto consigo encontrar, deixa só carregar aqui no link rapidamente, vou remeter para a definição da psicologia de hipersensibilidade e nessa definição depois podes encontrar o acesso ao estudo, que infelizmente não podes não conseguir descarregar diretamente porque remetem para... Bem, mas não interessa, não vamos complicar em demasia. Aqui a questão fundamental é, se conseguirmos entender o que é que em nós despoleta mais sensibilidade, conseguimos lidar mais facilmente com isso. Será na dimensão mais física? Determinados espaços que, por exemplo, me fazem sentir mais vulnerável à temperatura, ou que depois geram um determinado tipo de respostas corporais, espirros, associados a possíveis alergias, ou tudo o que esteja relacionado com o nosso sistema imunitário, ou tem a ver com a forma como processamos, por exemplo, os alimentos, e então estamos a digerir. Eu não queria desenvolver em demasia cada um desses ramos, senão a transmissão nunca mais acaba, mas nós então podemos reconhecer que podemos fazer os nossos próprios desenvolvimentos da forma que precisarmos, nas dimensões então orgânica, nas dimensões psicoemotiva e nas dimensões aspiracional, e podemos reconhecer que temos a oportunidade de recorrer às várias fontes que nos ajudam a lidar com essas dimensões da sensibilidade, se não somos capazes de fazer só por nós, e é muito legítimo e totalmente entendível que não sejamos, e muito dificilmente conseguimos, a 100%. Mesmo que sejamos autónomos, então podemos reconhecer que precisamos de ajuda de outros profissionais e fazemos-lo. Se achas que eu posso dar algum tipo de contributo a esse nível, já sabes que é só enviares uma mensagem nesta plataforma ou um e-mail para julio@juliobarroco.com. E se eu achar que a tua questão é complexa e com nuances que para eu poder fazer um diagnóstico apropriado vou precisar então de mais informações, eu vou pedir-te que definas o que está a passar contigo numa primeira etapa por e-mail e depois então despoltamos um processo, se for caso, de teres a minha ajuda nisso. E por hoje é isto que te queria dizer. Muito obrigado por estares aí, muito obrigado por estares interessado e interessada em melhorares todas as facetas da tua expressão criativa autêntica, ou muito especificamente associada a esta transmissão de hoje, as facetas da tua sensibilidade, e muito obrigado por me cederes uma parte do teu tempo, da tua energia, da tua atenção para considerares isto que ouviste. Agora, bem-ajas por continuares a avançar na direção do teu melhor. Todos somos poucos para o fazermos da melhor forma. Namasté, que tenhas um excelente resto de dia. Até amanhã.